Muito bem, pessoal, quarta-feira, 12 de junho, 7h03 da manhã, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que está por aí. Estamos ao vivo no horário de Brasília. Você sabe, este programa está ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias aí do Brasil, do mundo, com o contexto que as notícias merecem, porque afinal de contas nós não somos um aparelhinho que você comprou na internet para ficar lendo notícia para você todos os dias, né? Se fosse assim, não precisaríamos deste maravilhoso programa e ainda não fomos substituídos, Jimmy, pela inteligência artificial, né? Estamos ao vivo nas principais redes sociais. Muito bom dia para quem nos acompanha no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Estamos ao vivo principalmente nos canais do ICL, notícias lá no YouTube, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Se você está chegando por aí, deixa seu like, assine os canais, ative o sininho, faça o seu comentário. Eu vi que já tem muita gente por aí chegando por aí, já estamos com 3, 4 mil pessoas no começo do programa, né? Muitas pessoas ainda não conhecem o Desperta ICL. O Desperta ICL é um dos principais programas noticiosos do YouTube, da internet brasileira no total. Muitas vezes somos líderes de audiência, inclusive aqui batendo aí 17, 18, 19, 20 mil pessoas ao vivo, mais a audiência que nós somamos nos nossos parceiros lá na Bahia. Estamos ao vivo na TV aberta, na TV Quirimurê, em Salvador, e Grande Salvador, na TVT em São Paulo e também nas nossas duas rádios parceiras, na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis. Então, se você não conhece este programa, eu diria que você está mal informado ou mal informada. Tem muito jornalista por aí, tem muita jornalista que está mal informada, inclusive, né? Jornalistas que trabalham em veículos que fazem menos audiência do que o ICL, do que o Desperta, fazendo de conta que não nos conhecem. Aquela coisa, né? Quem que é Taylor Swift? Não sei nem quem é. Bom, se você não sabe, o problema é seu, na verdade, não da Taylor Swift. Então nós somos aqui, Jimmy, será que nós somos a Taylor Swift do jornalismo brasileiro? Talvez sejamos, né? Você acha? Talvez. Ou o João, né? O João do jornalismo brasileiro? Talvez, né? Este programa cresceu muito, completamos um ano aí em abril, estamos com uma audiência estrondosa, fora os nossos cortes pelas redes sociais aí, que já tem aí os seus milhões de views, por que não dizer? Porque de fato são milhões de views, de fato. Então, se tem colega jornalista que desconhece este programa, você está vivendo no mundo da lua, meu camarada e minha camarada, não é mesmo? Convidamos, claro, todos para fazer parte aqui da grande rede Desperta e conhecer este programa se você não conhece, se você está de fato vivendo em Marte, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você não quiser fazer nada do que tem que fazer de manhã aí com a rede social, tá acordando, tá de saco cheio, não quero, Leandro, não quero dar like. Não quero dar like. Não precisa dar like também, não precisa. Não quero comentar, não quero, não gosto, né? Tô de olho fechado na cama ainda, ouvindo aí o programa. Aliás, muita gente ouve este programa como se fosse o bom e velho programa de radinho. Então, quando você puder, por gentileza, faça uma coisa apenas, compartilhe o nosso programa. Se você está assistindo na reprise também, se está assistindo em outros países, muita gente acompanha este programa de vários países pelo mundo. Se você passou por um corte do programa nas redes sociais, compartilhe, porque o compartilhamento é o que faz com que a gente chegue ainda mais longe. Mande no seu grupo de Zap, mande para os seus amigos, posta na rede social, manda no grupo lá de e-mail que você tem, que fica discutindo lá com os antigos colegas do colégio, né? Que eu sei que você faz isso. Pode mandar para a gente ficar cada vez mais espraiado, como dizia o ex-governador Olívio Dutra, né? Aliás, eu tenho um amigo que imita muito bem o Olívio Dutra, né? Mandar um abraço pro meu amigo Hilton, né? Grande imitador do Olívio Dutra. Damos muitas risadas com isso. Olha, hoje é o último dia para você conseguir adquirir o seu ingresso, os últimos restantes. Hoje é o último dia, de fato, para o nosso Mega Uber Blaster evento que a gente vai fazer a partir de sexta-feira. Vai ser sexta, sábado e domingo lá no Vibra Hall em São Paulo. Eu não conheço o Desperta, gente. O Desperta, o ICL, né? Você que não conhece, o ICL é o veículo de comunicação aqui que é capaz de colocar 4 mil pessoas na maior casa de shows do Brasil e uma das maiores da América Latina. De novo, se você não conhece, você está vivendo em Marte. Então, prazer, aterrize por aqui, porque não é qualquer veículo de comunicação no Brasil. Aliás, nenhum deles
faz um evento parecido com o que a gente vai fazer a partir de sexta-feira lá no Vibra Hall em São Paulo, evento presencial. A gente já tem mais de 3.200, 3.300 ingressos vendidos e confirmados. Estamos assim na raspinha do tacho dos ingressos para você participar do maior evento de empreendedorismo já feito neste país. Empreendedorismo de fato, né? Não é Pablo Marçal, não é Brasil Paralelo, não é bobagem de coach, não é picaretagem, não é nada disso. A gente vai ter lá palestras também motivacionais, claro, com belas histórias de vida, porque afinal de contas precisamos de motivação, mas também palestras técnicas, coisas importantíssimas que vai assim desde marketing, né, pegando uma das principais cabeças do marketing eleitoral do mundo vai estar lá palestrando pra gente, marketing também de internet para você sacar como é que anda, enfim, várias palestras técnicas lá, papos motivacionais, momentos de recreação, digamos assim, né? Teremos artistas, teremos o Sergião Lorosa lá do Monobloco, o Teddy Correia do Nenhum de Nós, vai ter vários momentos de interação entre a galera que vai estar lá também, afinal de contas a gente está falando de quase aí, espero que a gente chegue em 4.000 pessoas, gente, 4.000 pessoas é público de banda internacional, né? O showzaço, aquele que você espera que vai ter no Brasil, que vem de vez em quando, que toca lá nas grandes casas de show de São Paulo, esse é o tamanho do que a gente está organizando aqui, muita gente já confirmada, e a gente vai ter 3 dias, vai estar toda a turma do ICL, todos os apresentadores, vai estar todo mundo por lá para vocês também conhecerem, bater papo, vai poder fazer match lá com pessoas que estão pensando em coisas legais de empreendedorismo, né? Coisas com uma visão social, humana, coletivista para as coisas também, soluções para a gente, para o nosso dia a dia, não é empreender por empreender, é uma coisa que vai muito além disso e para além de tudo a gente vai ter um time fantástico de pessoas que vão estar lá dividindo experiências com todo mundo. Então vai ter aí de Fátima Bernardes a Serginho Groisman, vai ter, que mais, Jimmy, que está no nosso cartaz, aí tem aqui a galera, né? Bela Gil, Denise Fraga, vai estar o Edu Moreira lá, vai ter entrevistas também no palco, vai ter lá o Fernando Haddad, ministro das Finanças do Brasil, né? Aí o Márcio França também, enfim, uma galera espetacular, algumas posições lá da casa de shows já estão esgotadas, por exemplo, os lugares mais perto do palco já foi, não dá mais, mas ainda tem alguns ingressos de camarote e alguns ingressos de plateia. Todo mundo participa de tudo, tá, gente? Mas como a casa é montada assim, isso aqui não foi uma escolha nossa, né? Não há escolha. A casa, o Vibra Hall, ele é setorizado de fato. Então a gente teve que dançar conforme a música ali da organização da própria casa de shows. Mas todo mundo vai participar de tudo, tá, gente? Não tem coisa, não vai ter palestra exclusiva para ninguém ali, vai estar todo mundo participando nos 3 dias ali que a gente vai estar juntos, vai poder se conhecer, se abraçar, se cumprimentar, olhar no olho, sentir lá a pulsação de todo mundo, para a gente poder se animar, se educar e, eventualmente, vocês vão poder conhecer pessoas e fazer ali os seus contatos para levar adiante os seus projetos. A programação está espetacular. A partir de sexta-feira eu estarei lá, estará todo mundo lá, inclusive, do ICL, para tocar o nosso Despertar Empreendedor. Então vamos lá, últimos ingressos, esse é o último dia. Corre para lá, o site é despertarempreendedor.com.br, despertarempreendedor.com.br. Vamos lá então para as notícias do dia. Aqui no ICL Notícias, Vara da Infância vai investigar menores envolvidos em invasão de redes da primeira-dama Janja. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou para a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal o procedimento investigativo que apura o envolvimento de 2 menores de idade na invasão do perfil da primeira-dama Janja. O envio para a vara especializada também foi recomendado pela PGR a partir do relatório final do caso apresentado pela Polícia Federal em função dos suspeitos serem menores de 18 anos. No âmbito do processo, os investigadores da polícia já solicitaram medidas de busca e apreensão, além da quebra de sigilo telemático. A PGR se manifestou favorável às medidas que foram autorizadas por Alexandre de Moraes. Polícia apura se o uso de herbicida glifosato envenenou 40 cães no Rio de Janeiro. A Polícia Civil apura se o uso do herbicida glifosato foi o responsável pelo envenenamento de 40 cães no bairro Jardim Oceânico, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos 7 cães morreram com sinais de intoxicação no período de 1 mês na região. O uso do herbicida foi apontado em depoimento de 3 tutores
que procuraram a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente nessa segunda-feira para registrar a morte de seus cachorros. Um quarto registro foi realizado de forma online. A tutora Isabela Junqueira afirmou aos investigadores que já alertou síndicos do bairro sobre os riscos do uso do herbicida em jardins e de cloro puro para a lavagem das calçadas. Ela teve seu bulldog francês de 14 anos internado por uma semana por intoxicação após um passeio na região. Os outros tutores também afirmaram à polícia que desconfiam do uso do herbicida por funcionários de condomínios do Jardim Oceânico. Eles teriam o hábito, segundo os relatos, de borrifar o produto para evitar a proliferação de mato nos condomínios. A polícia irá chamar funcionários de condomínios para prestar depoimento e analisa imagens de câmeras de segurança nas ruas do bairro. Prefeitura de São Paulo faz novo contrato com empresa de amigo de Nunes, o prefeito, né? Isso aqui já tinha sido denunciado. Então o cara tá em plenas chamas da denúncia, ele foi lá e fez um novo contrato com um amigo dele, porque afinal de contas, por que não? Né? Afinal de contas, por que não? Vai que eu perco a eleição para a prefeitura, né, Nunes? Pelo menos amarrou uns contratinhos ali, né, com os brothers, né? Que coisa linda isso aqui. Amanda Aldi, a repórter que publica essa importante reportagem lá na Agência Pública. Depois da Agência Pública revelar que a Prefeitura de São Paulo fez um acordo milionário com a empresa de um amigo próximo ao prefeito Ricardo Nunes, a administração municipal fechou mais um contrato com a empresa Biovec Comércio de Saneantes, deve ser Biovec, 5,3 milhões de reais para a compra de sachês inseticidas contra o mosquito da dengue. A toda a Prefeitura já pagou 30 milhões de reais. Eu acho que o que está faltando para o Nunes se dar mal aqui é se filiar ao PT, porque se fosse um escândalo do PT, isso aqui ia estar em tudo que é lugar, né? Ia ter uma indignação geral, não é mesmo? A Marco Antônio Bertucci, dono da Biovec, é amigo do prefeito, em 3 contratos desde o ano passado. Bertucci é diretor de uma associação de controle de pragas, da qual Nunes é presidente, conforme a Pública mostrou em abril. Então assim, o cara é amigo do prefeito, o cara é diretor de uma associação da qual o prefeito é presidente da associação, né? Aí o amigo do prefeito tem uma empresa no mesmo setor, já fechou contratinhos de 30 milhas com a Prefeitura de São Paulo. Que delícia ter amigos, né? Aliás, hoje é Dia dos Namorados, parabéns, Jimmy. Parabéns. Parabéns pelo Dia dos Namorados. Você merece. Não que o Jimmy seja meu namorado, mas estamos aqui, né, em homenagem aos namorados e namoradas deste Brasil. Também mostramos que Bertucci tem ligação direta ou indireta com as 3 empresas que participaram da licitação para a venda de sachês e armadilhas contra os mosquitos do vetor da doença. O Ministério Público de São Paulo investiga os indícios de irregularidade. Bertucci chegou a ser convocado para prestar depoimento na Procuradoria, mas não foi encontrado. Uma nova data marcada para julho, Nunes e outros agentes da Prefeitura também foram chamados a dar esclarecimentos e a Prefeitura mantém as compras aí, né? Que beleza, cada sachê custa R$ 107 e foi incluído no sistema de pagamentos um dia depois da publicação da primeira matéria da agência pública. Então aquela coisa, nada acontece feijoada, e este homem vai para a reeleição em São Paulo, tentar concorrer à Prefeitura de São Paulo. Olha, um caso do qual falamos aqui ontem, depois de apresentar a tentativa de cassação das medalhas dos irmãos Abrasão lá na Câmara do Rio de Janeiro por 6 ou 7 vezes, finalmente a Mônica Benício conseguiu fazer com que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro parassem de fugir do tema, porque estavam fugindo do tema. O que temem os vereadores? Hein? O pessoal tem medo dos Brasão? Por que será? Mas o Jimmy, eles são pessoas de bem. Por que tem gente com medo dos Brasão? Mas são pessoas de bem. Né? Não fizeram nada, não tem nada ali, gente. Assim, um cara, um é do TCU, o outro é parlamentar, assim, é gente pela família. Não é pela família, é Deus acima de todo mundo, não é que aquele papo lá? O que temem mexer com os Brasão? Esquisito isso, né, gente? Esquisito demais, né? A Câmara cassou nessa terça-feira o conjunto de medalhas Pedro Ernesto concedidas aos irmãos Chiquinhos e Domingos Brasão, presos sob a acusação de terem mandado matar a Marielle Franco. Foi a 7ª sessão que o requerimento da vereadora Mônica Benício com a revogação entrou na pauta. Nas anteriores, os parlamentares esvaziaram o plenário para evitar exposição e não votar. Não queriam nem aparecer na foto, né? Tão com medo de do cidadão de bem. Não entendo isso. Gente, não precisa ter medo dos Brasão, gente. Eles é assim, é Deus, é a pátria, é a família e a liberdade, tá?
tá? Não vai acontecer nada com vocês. Fiquem super tranquilos. Gente de bem, gente correta, né? Um pessoal manso. Entre os 42 presentes, 20 votaram para retirar as honrarias, 6 se abstiveram e os outros 15 não se posicionaram. O vereador Luiz Ramos Filho foi o único a votar pela manutenção. Olha, temos aí um corajoso, né? Luiz Ramos Filho, parabéns. Você sabe que não tem que temer, né? Não tem. Ué, por quê? Por que haveria algum ser humano temer os irmãos Brazão, né? Um votou contra, um votou para manter as medalhas, gente. 20 para caçar, os outros todos, ó, fugiram na miúda da votação. As medalhas, portanto, foram revogadas. Tá aqui os votos, para quem quiser ver, estão lá publicados no iclnoticias.com.br. Grupo propõe agroflorestas para a reconstrução do Rio Grande do Sul após a tragédia. Coletivo com participação de movimentos e instituições do Rio Grande do Sul lançou um documento intitulado Carta das Agroflorestas e Soluções Baseadas na Natureza, que propõe medidas para a reconstrução do Estado. O grupo conta com o endosso de mais de 1.000 entidades. Uma das principais medidas apontadas é a criação de agroflorestas, que permite conciliar a produção com a preservação da natureza. Esse sistema imita o que a natureza faz normalmente, com diversos tipos de plantação juntos, com o solo sempre coberto. O sistema mistura culturas de importância agronômica com plantas nativas. Isso vai ajudar a filtrar a água do solo para que chegue nos lençóis freáticos. Isso permite uma camada de matéria orgânica, o que retém água, e isso pode ser usado para o próprio ecossistema, mas também provoca um efeito esponja, explica Gabriel Coelho, professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só é possível a gente avançar através da reestruturação dos solos, que fazem a água infiltrar e não ganhar muita velocidade, completa o produtor rural Vicente Guindani. A matéria completa está no iclnoticias também.com.br. E será que essas pessoas serão ouvidas pelo poder público? Porque na hora de ouvir a Farsul, os grandes barões aí, né, do agro e tal, essa gente tá sempre ouvida, a deferência completa, estão em todas as reuniões e pedem o dinheiro público e fala do Estado mínimo e pede o dinheiro público de novo e o Estado tem que ser, não é máximo nem mínimo, é o necessário. Toda vez que alguém fala assim, gente, o Estado não é o máximo nem mínimo, é o necessário, é mínimo, tá? Só pra gente entender aqui. Não, o Estado não tem que ser máximo e nem mínimo. Ele é o necessário. É mínimo, tá, gente? Então, assim, tudo é mínimo, tudo é nada, é quase nada, esvazia, vende empresa pública, fecha autarquia, reduz secretaria, faz plano de demissão voluntária, não faz concurso, não repõe os servidores, coloca ali pessoas penduradas em regime que não tem nada a ver com o que precisa mesmo para o Estado. É isso aí. Quando a coisa dá ruim, vai todo mundo lá ouvir a Federação dos Agricultores, que são aqueles, os barões, esses são ouvidos sempre. Será que essa galera aqui será ouvida no Rio Grande do Sul para a reconstrução agora? As áreas nas margens dos rios, que eventualmente, inclusive, cidades inteiras deverão mudar de lugar. A gente vai enfrentar a questão de que várias áreas ao longo dos rios, principalmente do Taquari, eu estive lá, eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou, não há mata ciliar, não há nada. Nos lugares que tem, a faixa é pequena, está longe de ser o que determina a legislação e as melhores práticas ambientais, com uma faixa mais extensa para evitar a velocidade da água, para reter água, para evitar que o rio seja assoreado, aquela coisa toda. Serão ouvidas essas pessoas? Não sei. Isso aqui é igual ao Banco Central, né? O Banco Central ele só ouve o mercado, né? Você já viu o presidente do Banco Central se reunindo com cooperativa de crédito pequena que tem em pequenas cidades? Já ouviu? Já viu? Não. Já viu essa gente aqui da reconstrução do Rio Grande do Sul se reunindo com o MST? Que planta no Rio Grande do Sul, que produz também, que produz alimento, que coloca alimento na mesa, na sua mesa, inclusive. Você deve ter comido várias coisas produzidas por agricultura familiar de assentamentos e nem sabe. Não. Só se ouve os grandes interesses, o big money, né? Ou como dizem os estadunidenses, o old money, o velho dinheiro, o dinheiro que está ali na família 2, 3, 4 gerações, esse interessa. O resto não importa. Tem um plano aqui, viu, governador Eduardo Leite? O senhor vai sentar com essa galera, que inclusive inclui pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não há ninguém que faça pesquisa melhor do que a URGS no Rio Grande do Sul. Ou há? Tem alguma universidade privada aí que faz mais pesquisa do que a URGS? Não tem, tá? Não precisa nem responder porque eu estou dizendo que não tem.
serão ouvidos? A ver se serão ouvidos. A gente pode apostar, né? Câmara pode avançar com PL que iguala aborto ao homicídio. A gente falou sobre isso ontem aqui. A Câmara dos Deputados pode votar na terça-feira, portanto, deveria votar ontem, não foi, né? O PL que iguala o aborto acima de 20... Ontem votou no regime de urgência, na verdade. Então, ontem isso aqui passou no regime de urgência, o que significa que vai furar a fila das pautas para ser votado em plenário. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Resumindo para vocês. Menina de 13 anos foi estuprada, tá? Caso hipotético que acontece todos os dias no Brasil, inclusive... Já aconteceu, acontece e vai acontecer hoje. Essa é a estatística. Essa é a triste estatística do Brasil. Menina de 12, 13, 14 anos estuprada. No geral, onde acontecem os estupros, gente? Vocês sabem, né? Onde é? Dentro de casa, né? Pela família. Não é isso? É Deus acima de não sei o quê. Os estupros no Brasil acontecem dentro de casa. Não é na rua, no geral. A estatística mostra, a maioria é dentro de casa. Em casas de pessoas conhecidas, praticado por criminosos familiares ou conhecidos da vítima. As mulheres no Brasil, no geral, não são violentadas por estranhos na rua. Isso não é o que eu acho, isso não é a minha opinião, e pouco importa o que você acha que está assistindo a este programa, se é contra essa ideia. Não interessa ser contra a ideia. Isso é um fato, isso é uma estatística. Aí... vamos supor que acontece o que acontece com muita frequência. Essa menina, que é uma pré-adolescente ainda, engravida. Tá bom? De um estuprador. Sabe o que pode acontecer se essa lei passar aqui na nossa Câmara? Né? Das pessoas que tanto falam em Talibã, no Hamas, no direito das mulheres, né? Enchem a boca para falar. Pode acontecer que caso essa pré-adolescente, essa criança muitas vezes, tenha que fazer um aborto, em um determinado momento, porque não quer, não deseja aquela gravidez que é fruto de um estupro, ela pode ter uma pena maior do que o estuprador. E eu não tô, isso aqui não é hipérbole, eu tô falando para vocês, de fato, se isso aqui passar, uma criança, uma pré-adolescente, que foi violentada, ela pode ter uma pena maior, caso ela opte por um estupro, do que o próprio estuprador. Dá para acreditar num negócio desse? Só dá para acreditar porque está acontecendo, né? A Câmara lá do seu Arthur Lira, e o seu Arthur Lira? Essa é a Câmara que o senhor está tocando. Você é o líder disso aqui, né, Arthur Lira? É o senhor que está colocando essas pautas. Lá em janeiro e fevereiro, a gente já alertou aqui, né? Que ano que ia ser esse ano, gente? Falei com todas as letras, um ano de pautas bomba. Lembrando os anos do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que aliás despacha de Brasília, é um dos principais conselheiros, se não o principal de Arthur Lira. Informação que nós antecipamos também aqui no ICL. Depois um monte de gente começou a publicar sem dar crédito, né? Porque afinal de contas ninguém conhece o ICL, né? Jornalistas que falam isso. Eu não sei, nunca vi. Nunca ouvi falar. Bom, a senhora nunca ouviu falar, mas tem 20 mil pessoas ao vivo acompanhando este programa que ouvem falar todos os dias, né? A audiência é maior, inclusive, do que a emissora que a senhora trabalha, o que o senhor trabalha. Acontece com alguma frequência, inclusive. Não é mesmo? Então... isso aqui é um absurdo, completo. É preciso fazer marcação cerrada. Pode entrar naquela onda que eu venho falando para vocês aqui. Coloca em votação, agrada as bases. Os deputados depois vão para os seus leitos eleitorais para fazer campanha. Esse ano é um ano de campanha eleitoral. A direita e a extrema-direita brasileiros estão empenhados em fazer a melhor campanha da história e eleger prefeitos a rodo. Eu acho, inclusive, que isso vai acontecer. Já falei sobre isso várias vezes aqui. Eu acho que será um ano de vitória eleitoral nas eleições municipais da direita no Brasil. Isso aqui é campanha eleitoral, tá? Isso aqui é para ir lá para a base e falar, olha, eu botei para votar. Eu votei a favor. Sem explicar isso que eu expliquei para vocês, né? Sem explicar isso, que a menina vai ter uma pena maior que o estuprador. Isso eles não vão explicar. E aí vai lá falar, mas não passou, mas eu votei a favor. Ou se passou e o STF derrubou por inconstitucional. Você sabe, né? O STF atrapalha o Brasil, né, gente? O STF atrapalha o Brasil, ele joga contra a democracia. O STF legisla. Nós precisamos fazer um impeachment desta corja. Essa é a coisa que é assim que vai caminhar esse negócio. Tá bom? Então, atentos porque isso aqui é jogo de ganha-ganha para a campanha eleitoral. Passando ou não, já valeu a pena na ótica das pessoas que estão propondo esse tipo de absurdo e barbaridade.
O governo anulou o leilão de arroz e cancelou a compra do produto importado. O governo federal decidiu anular o leilão realizado pela Conab no último dia 6 de maio e cancelou a compra de 263 mil toneladas de arroz que seriam importadas para o país. A informação do presidente da Conab, Edgar Preto, e dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, após reunião com o presidente Lula. Segundo Fávaro, a avaliação do governo é que do conjunto das empresas vencedoras do leilão, uma maioria tem fragilidades, ou seja, quando esse leilão é o leilão para tentar segurar o preço do arroz no Brasil, né? Muitos aí do setor de arroz dizem que isso aqui é um absurdo, porque o preço não vai subir, não sei o que, gente, o preço já subiu, tá? Então não vem mentir pra gente que a gente tem mais o que fazer, tá bom? Procura no Google aí, preço, arroz, não sei o que, você vai ver, o preço já subiu, o arroz já está mais caro. E isso é porque nem todo o arroz do Rio Grande do Sul foi colhido, uma parte ficou, foi embora com a enchente, outra parte que estava estocada em silos, o silo encheu de água, o arroz é imprestável, foi jogado fora, e o Rio Grande do Sul hoje tem um problema sério de logística, você não consegue escoar o arroz. Então, fora o olho grande, não sei o que, das pessoas que aumentam o preço do arroz, porque sim. Porque sim, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço, porque assim é o sistema que a gente mora, que a gente vive, né? Assim é o sistema. Não é? Então o governo estava tentando dar uma segurada. Fazer o clássico estoque regulador, que existe no Brasil desde 1920. Para quem não foi apresentado, prazer, estoque regulador, prazer cidadão que não sabia que eu existia, eu fui criado aí lá no começo do século XX. Tá? Para quem não sabe, então tô apresentando aqui um negócio chamado estoque regulador, o que vários países fazem, inclusive. Tá bom? E aí, só que, cara, depois que saiu os vencedores, aí foi se ver os vencedores. Tinha muita coisa esquisitíssima ali, né? Tinha até uma loja de queijos que tinha ganhado, não sei o quê. Tudo bem, você ia ver a loja de queijos lá, tinha um capital social de 5 milhões de reais. Então, há uma certa forçação de dizer que é uma loja de queijos, até porque vários produtores rurais no Brasil têm pequenos comércios, mas na verdade é um grande produtor rural ou representa grandes produtores rurais. Então, isso não é incomum, tá? No Brasil. A pessoa tem um monte de plantação de não sei o quê, disso, daquilo, soja, trigo, milho, sei lá o quê, mas tem uma lojinha lá, X também, e aí vai fazendo as ligações lá para pagar imposto aqui, pagar menos ali, e dar o seu jeito, tá? É assim que é feito no Brasil. Se começar a olhar, não fica muita gente em pé não também, tá? Tá bom? Então não é que vocês têm que falar da loja de queijo do homem lá. Mas esses leilões, esse tipo de leilão, ele não foi inventado agora. Isso existe, é uma coisa, é uma maneira que o Brasil já faz leilão, tá? Isso já tá na corrente sanguínea da burocracia pública. E aí tinha uma série de pré-requisitos, essas empresas tinham que depositar vários milhões de reais como caução para o governo antes. Então não é assim, ganhou o leilão, ganha o dinheiro e vai comprar o arroz. Não, o governo tinha que receber dinheiro antes de pagar esses importadores. O próprio governo tinha que mandar seus técnicos na origem da importação para ver o tipo de produto, para ver se estava sendo comprado o produto correto. Quando chega nos portos do Brasil, verifica se o produto que foi pago é o produto que está sendo entregue. Então há uma série de, há muito mais controle do que importação privada, gente. Isso eu posso garantir para vocês, tá bom? Porque são as regras de leilão de sementes no Brasil que existem aí há muitos anos, não foi criado agora. Só que o governo se antecipou e viu que tinha empresa ali que talvez, mesmo que o governo não tivesse perda financeira, mas a empresa não ia depositar o calção, ou lá na origem o produto não ia ser o que foi comprado, ou aqui na entrega não ia entregar, e se tudo isso não acontecesse, a empresa não receberia. Então não teria perda financeira de dinheiro público, mas perderia-se tempo, né? Ia perder um tempo aí 30, 40, 50, 60, 90 dias e no final das contas, não entregou, não vai receber, não tem perda de dinheiro, o esquema não funcionou. Agora, perdeu-se tempo. O governo, para não perder tempo, se antecipou e cancelou o leilão, no que muito bem fez. Agora, tem que olhar melhor isso aí, né, na hora de fazer, né, gente? Um negócio importante desse tamanho, o governo vai lá, anuncia, compra uma briga tremenda com muita gente aí, do mercado, do agronegócio e tal, e aí tem que passar por isso aqui, porque publicamente é um vexame, obviamente isso aqui publicamente é um vexame, vai ser explorado pela direita, sem dúvida, né? Então, atenção, gente, atenção, quem é que comandou esse negócio, esse leilão aí? Quem é que estava olhando? Quem é que viu as empresas que estavam participando do certame? Vamos fazer de novo de um jeito mais, né? Com maior acurácia, digamos assim,
né? Porque sim, passa por um vexame, sem dúvida. Primeiro-ministro da Bélgica anuncia renúncia após derrota em eleição geral, isso repercutindo ainda as eleições ao Parlamento Europeu, que teve ali um avanço da extrema-direita. Na França, a primeira pesquisa aponta que o partido da Le Pen triplicaria de tamanho um dia após o Emmanuel Macron dissolver o parlamento da França e convocar novas eleições. Uma pesquisa de opinião divulgada na segunda-feira indica que o partido do atual presidente francês pode ser derrotado no pleito marcado para 30 de junho e 7 de julho. Os dados da pesquisa mostram que o partido da extrema-direita da Le Pen está na frente das intenções de voto com 34% dos eleitores, e isso é para renovar o parlamento na França. Lembrando que a França é um semipresidencialismo, então o presidente, e aí convocou eleições, dissolveu o parlamento, renova o parlamento escolhe um premier, mas ao contrário de, por exemplo, na Itália, onde o parlamento escolhe um premier, você tem que ter maioria no parlamento para escolher um primeiro-ministro. Se não tem maioria, geralmente o governo cai, porque sem maioria você não governa. A gente está vendo o que acontece hoje no Brasil, né? Esse nosso parlamentarismo fake que a gente está andando por aí. Mas na França, o presidente tem muito poder. Na Itália é o contrário, né? O presidente é uma figura de Estado, né? Uma figura mais representativa, e o primeiro-ministro tem muito poder. Na França é o contrário, o presidente tem muito poder e o parlamento menos. Aí o Macron convocou essas eleições diante da disputa lá no Parlamento Europeu, quase como se fosse um plebiscito sobre o seu próprio governo e sobre o que os franceses estão dentro de casa. Como eu expliquei essa semana, muitas vezes os países europeus, os cidadãos, eles votam em uma ideia para o Parlamento Europeu, mas não necessariamente replicam aquela ideia nas suas eleições domésticas. Então a pessoa foi lá, fez até um voto de protesto no Parlamento Europeu, votou num maluco, votou um youtuber lá que não sabe nem o que está fazendo, votou num Nicolas Ferreira, né? Num Eduardo Gaillard, lá na França, mas na hora H, na hora de votar dentro de casa e colocar um imbecil desses no Parlamento da França, as pessoas não o fazem. Então o Macron agora convocou as eleições para tentar entender o que os franceses querem. Tudo pode acontecer. Vários analistas estão falando que é a principal eleição da França em décadas, para tentar entender que tipo de representação pública no parlamento os franceses querem dentro de casa, não lá em Estrasburgo, não lá nos burocratas de Bruxelas, né? Dentro de casa mesmo. A ver o que vai acontecer, a gente, claro, vai acompanhar essa eleição muito de perto. Ministro do TSE aceita recurso de Bolsonaro e Braga Neto e reverte segunda condenação pelo 7 de setembro. Lembra que o Bolsonaro estava bi-inelegível, né? Teve aquela votação colegiada, que os ministros do TSE votaram e condenaram o Bolsonaro, não pode participar de eleições por 8 anos, e logo em seguida teve uma outra decisão que condenou o Bolsonaro de novo. E aí o Bolsonaro estava com 2 processos, nesses 2 derrotado, ou portanto estava bi-inelegível. Gente, um dos processos acaba de cair, tá? Um dos processos acaba de cair. Eu tenho falado menos sobre isso aqui porque estamos ocupados com outras questões também. Agora, quem acompanha esse programa sabe que desde o ano passado eu estou falando em anistia. Não estou falando em anistia? Quem acompanha o programa sabe, pode até comentar aí. Muita gente brigou comigo, aliás, por causa disso. Muita gente não gosta que eu fale sobre isso e fica reclamando no chat. Não é mesmo? Muita gente. Agora, a gente vai lendo o que vai acontecendo em Brasília. As coisas estão andando de um jeito esquisito. No ano passado, um ministro, Benedito Gonçalves, condenou o Bolsonaro. Mudou o ministro, entrou outro, Raul Araújo. Raul Araújo agora descondenou o Bolsonaro. Então o Bolsonaro é oficialmente um descondenado, não é a piada que eles fazem? Dá para chamar o Bolsonaro de descondenado agora, de fato, não é? Descondenou o Bolsonaro. O ministro aceitou um recurso e reverteu a decisão individual que havia condenado o Bolsonaro e o Braga Neto a 2 anos por abuso nas comemorações do bicentenário da independência. Outra decisão, a colegiada, aquela que eu falei para vocês, está mantida. Então o Bolsonaro segue inelegível por 8 anos. Essa outra decisão era uma inelegibilidade de 2 anos. Essa caiu. Raul Araújo atua como corregedor-geral da Justiça. Em decisão da semana passada, ele revisou uma decisão do seu antecessor no cargo, o ministro Benedito Gonçalves.
Essa decisão individual do Benedito Gonçalves voltou a condenar o Bolsonaro a 2 anos pelos mesmos fatos da condenação dos 8 anos, aquela colegiada, aquela não dá para derrubar na canetada, aquela é um pouco mais difícil, mas olha, eu sinceramente, tem gente que dá de barato que o Bolsonaro vai ficar inelegível por 8 anos, eu não dou de barato não, tá? Não acho que vai ser tão fácil assim. O Raul Araújo afirmou que não foi correta a solução adotada pelo colega, pelo Benedito Gonçalves, de realizar o julgamento antecipado, né? O Benedito Gonçalves antecipou o julgamento e tomou uma decisão monocrática em relação a isso. O ministro decidiu extinguir parcialmente a ação em relação aos episódios já julgados e mantê-la somente em relação a fatos novos. Não haveria resultado prático a ser obtido com a duplicação de processos sobre a mesma situação fática e com as mesmas consequências jurídicas, justificou Araújo. Já se fala em anistia aos condenados do 8 de janeiro, já se fala, né? Há um bom tempo, inclusive. O modo de fazer pressão em relação a isso é, inclusive, ameaçando impeachment de ministros do Supremo. Vários deles constituem, inclusive, o TSE. Você faz uma pressão na Câmara para primeiro aprovar um projeto de anistia para os bagrinhos, como são chamados, né, ou os manés, tecnicamente chamados, né, claro, cientificamente chamados, e depois você vai escalando, você vai acomodando a opinião pública, você vai mudando a figura da tentativa de golpe de Estado para uma baderna, uma bagunça, uma desinteligência. Ah, não foi tudo isso, não é bem assim. Você dá uma plainada na opinião pública em relação a isso para que não seja tão chocante daqui a alguns anos a gente ver a revisão da decisão em relação à inelegibilidade do Bolsonaro. Eu não aposto em nada. Não tá de barato que o Bolsonaro não vai aparecer na sua urna eletrônica nos próximos 8 anos. Tá bom? A coisa tá andando, é esquisito, o governo tem uma minoria na Câmara, não manda quase nada nas coisas que acontecem na Casa Legislativa e várias pressões ali podem se unir para caminhar para esse sentido. A não ser, claro, que é o maior temor do Bolsonaro, que a direita e a extrema-direita consigam se unir e criar um outro candidato que não seja ele e que aí ele forçosamente vai ter que apoiar por um motivo ou outro. A ver o que acontece. Estamos esperando ainda indiciamentos ou que se tornem réus Bolsonaro e os seus, no caso das vacinas, o caso das joias, os crimes da pandemia e tantas outras ações penais que podem estar aí pairando sobre a cabeça do Bolsonaro. Nada disso, por enquanto, foi para lugar nenhum, né? É só vai acontecer, vai indiciar, vai acabar, tá no final, já terminou a investigação, parece que, por enquanto, notícia mesmo a gente não tem. Estamos todos esperando para ver o que acontece. Olha, ainda seguindo o caso lá do aeroporto de Porto Alegre, que estamos em cima do caso do aeroporto de Porto Alegre. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que vem compartilhando e comentando esse caso. É um caso que passaria em brancas nuvens, e isso posso dizer tranquilamente se não fosse o trabalho aqui do ICL, tá? Nós fizemos nesse caso o que se deve fazer no geral, que é um negócio chamado jornalismo. A gente viu um aeroporto alagado, este aeroporto é concedido a uma empresa alemã chamada Fraport, que pertence ao Estado alemão, portanto é uma empresa controlada pelo Estado alemão. É uma empresa pública controlada pelo Estado alemão, tá bom, gente? Então quando a gente fala em pegar dinheiro público brasileiro para colocar na mão da Fraport, nós estamos falando em pegar dinheiro público nosso brasileiro e colocar na mão do contribuinte alemão. Então você pensa aí, quem é que tem mais dinheiro, poder e condições? Se nós devemos sustentar o cidadão alemão. Não me parece que faça algum sentido isso. Faz algum sentido para vocês? A maior parte das ações da Fraport é do estado de Hesse, onde fica Frankfurt, na Alemanha. Portanto, uma empresa de controle, de comando, o seu maior acionista é o Estado alemão, o cidadão alemão. Então, quando alguém fala para você assim, não, mas a gente tem que botar o dinheiro na Fraport, então você saiba que é o seu dinheiro, que você paga o seu imposto, você vai pegar o seu dinheiro e colocar no bolso de um cidadão alemão. É isso que você está fazendo. Sim, nós estamos aqui, é um processo de colonização. Ele segue, né? Segue, a colônia segue mandando
dinheiro para os colonizadores. É isso que está acontecendo aqui. Nós fizemos algumas coisas importantes aqui, que vale ressaltar. Lemos o contrato de concessão entre o Poder Público Brasileiro e a Fraport. Já expliquei 1 milhão de vezes aqui, o contrato deixa bem claro que a Fraport era obrigada a fazer seguro, obrigada por contrato. Se não fizesse, não assinava o contrato, ponto, passa para a próxima. Obrigada. Fez o seguro. Fez o seguro. Fez o seguro, um negócio de privado com privado. Tanto é que a Fraport não está nem mostrando a pólice, né, Fraport? Mostra a pólice pra gente. Por que essa pólice está mantida em sigilo até agora, Fraport? É um negócio de privado com privado, é isso? De vocês com a seguradora? Tem que mostrar a pólice. Depois que nós fizemos essa apuração, lemos o contrato, pressionamos a Fraport foi obrigada a admitir, numa entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, que eu não me lembro o nome, aliás, não lembro o nome, né? Não lembro. Enfim, as pessoas podem lembrar aí. Né? Que tem seguro o aeroporto. Alega a Fraport. São só 130 milhões. Ora, meus caros da Fraport, quem fez o negócio com a seguradora foram vocês. Quem decidiu quanto o seguro ia custar foram vocês. Quem decidiu quanto economizar com o seguro foram vocês. Eventualmente, se pagasse mais, o seguro ia pagar mais, não é mesmo? Aí tivemos uma coisa curiosa. Na semana passada, a presidenta da Fraport falou que ia custar 1 bilhão o aeroporto. 1 bilhão. 1 bilhão. Ontem, em reunião com deputados e outros empresários e outras pessoas, já se falou em 320 milhões. Então, aparentemente, a pressão que a gente vem fazendo aqui parece que deu certo. Né? Não é mais 1 bilhão, então, Fraport? Não é mais 1 bilhão. Opa, é 1/3 de 1 bilhão. Ah, entendi. Baixou o valor, né? Isso segundo a Fraport diz, tá, gente? A Infraero tem que ir lá analisar e fará isso hoje. A Infraero está indo hoje para o aeroporto analisar, né, os seus técnicos para saber se esse 1 bilhão faz sentido. Ó, a nossa Alexa está maluca. Já repetimos, calma, Alexa. Alexa é lobista da Fraport também aqui, né? Veja, os caras estão invadindo todos os lugares, inclusive este programa. Então não é mais 1 bilhão, é 320 milhões. Além disso, tem o seguro de 130 milhões. Então a gente consegue fazer conta, né? Consegue fazer conta. Tem um gap aí do que uns 190 milhões, 200 milhões. Então a grande dúvida, o ponto de interrogação é: quem vai botar esse dinheiro hoje? A Fraport fala o seguinte, Jimmy, vamos colocar o vídeo da presidenta da Fraport que falou ontem lá no aeroporto? Vamos lá. E se não recebemos dinheiro, não quero ser negativo, mas qual é a nossa possibilidade de devolvermos a concessão e... Então é o seguinte, se não receber o dinheiro público, vamos entregar a concessão, tá? Vamos resumir o que ela falou aqui? A gente gosta de simplificar as coisas nesse programa aqui. Se não tiver dinheiro público, a gente vai entregar a concessão. E aí nós temos a discussão desse jeito. Pelo contrato, a Fraport, assinado pela Fraport, ela tinha plena consciência dos riscos do contrato, ela tinha plena consciência da situação geológica do aeroporto, está escrito em contrato, está escrito geológica, está escrito esta palavra no contrato. Não é o que eu acho, está escrito no contrato, tá bom? Pode se debater, inclusive pode se colocar dinheiro público no aeroporto de Porto Alegre. Isso quem vai decidir é o governo, o TCU, o CGU, o judiciário, sei lá, eu. Eu estou colocando aqui uma discussão que não estava sendo colocada. Na imprensa, principalmente na mainstream media do Rio Grande do Sul, assim, o pessoal estava passando correndo por esse assunto para que, né, dale, bota dinheiro logo aí, não vamos nem discutir. Bom, aparentemente o ICL conseguiu levantar a discussão. A imensa maioria dos comentários em todos os posts de redes sociais sobre Fraport é um massacre em cima dessa ideia de que a gente tem que dar de barato. Quanto é, presidenta da Fraport? 1 bilhão na mão de uma empresa controlada pelo Estado alemão? Vocês não têm vergonha na cara de falar um negócio desses? 1 bilhão, sendo que não tinham nem inventariado as perdas do aeroporto. Aliás, isso não está inventariado até agora. Isso é uma avaliação preliminar.
E aí 1 bilhão virou 300 milhões. Opa, caiu, né? E aí tem 130 de seguro. Ah, mas é pouco. Bom, o seguro quem fez foram os senhores. É um negócio privado, o mercado se autorregula. Aquela coisa, aquele papo. Onde é que foi parar aquele papo? Sumiu o papo? Desapareceu essa conversa? O risco do negócio. Não é assim? Vamos empreender, Fraport. Como é que é o papo? Não, o empreendedor tem que encher os bolsos porque ele que entra no risco do negócio. Cadê o risco do negócio? O negócio não tem risco? O Estado brasileiro é a grande seguradora do negócio de vocês? Assim de barato? O Estado tem que pagar? Tem que pagar. Vamos colocar o contrato em cima da mesa e vamos ter um debate adulto, saudável. Vamos todo mundo ler o contrato antes de opinar e falar bobagem por aí? Não custa. O contrato é curto, gente. Tem 40 e poucas páginas, eu acho. É fácil de ler. Não é nem muito complicado. As letrinhas não são nem miudinhas, as letrinhas são até grandinhas. E você pode apertar Ctrl mais e aumentar as letrinhas, se você não consegue ler letrinha pequena. Leia o contrato para não ficar falando groselha por aí, porque eu fico com vergonha alheia de ver certos jornalistas, inclusive, comentando o que não leram. Me dá vergonha alheia. Pode ler o contrato e ter uma opinião diversa da minha, mas lê o contrato. Coloca a página que diz onde que eu tenho que pegar o meu dinheiro e botar no bolso da Alemanha. Eu aqui, acordei 5h30 da manhã hoje, tá bom? Tá bom? Pago imposto todo mês. Não é esse o papo do pagador de impostos? A gente está fazendo o papo do pagador de impostos aqui. Eu vou botar o meu dinheiro no governo da Alemanha. A troco do quê? De barato, sem discutir, sem debater, sem ler o que foi assinado. Não é o papo do respeitar contratos? Temos que respeitar o Brasil não sabe respeitar contrato. Então a gente vai respeitar o contrato, vamos ler o contrato. Risco geológico, assinado. Assumindo os riscos, assinado. Obrigação de seguro, assinado pela Fraport. Seguro feito entre uma empresa privada e outra. Problema deles. Quem contratou o seguro foi a empresa. Não foi o governo brasileiro. Não fomos nós, não fui eu. Foi quem assumiu o risco do negócio. Ah, mas é o único seguro que tinha. Quem falou? Quem está falando isso é a Fraport. Quem falou que era o único seguro que tinha? A Arena do Grêmio tem um seguro que é mais ou menos a metade do aeroporto e não é nem de longe um equipamento estratégico como se fosse um aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre e o seguro já vai pagar. Então não é bem assim a coisa não, meus camaradas. Né? Agora apareceu um monte de advogado da Fraport aí, um deles é o Marcel Van Hatten. Né? Marcel Van Hatten, advogado da Fraport, de mim assim, ó. Como é que é o advogado da Fraport? É isso aqui, ó. Cadê que eu separei aqui pra gente ver? Tem tanta coisa no programa hoje. Será que eu separei? Aqui, ó. O advogado da Fraport. Estão conseguindo ler aqui? Marcel Van Hatten, publicado em 2019. A gente diz que tem que privatizar tudo. Mas se privatizar metade, o Brasil já será outro país. Esse aqui é o advogado público da Fraport. Você votou no Marcel Van Hatten, o Marcel Van Hatten está querendo que você pegue o seu dinheiro, Você aí de Mussum, Encantado, cidade atingida pelas enchentes, que o Marcel Van Hatten foi lá fazer turismo de enchente, que você acha que ele vai resolver a sua vida junto com a iniciativa privada, o povo pelo povo. Você é agricultor atingido que não conseguiu mandar o seu leite para a cidade, que teve que jogar leite fora, que não tinha ração para o bicho, que a gente foi lá cobrir as coisas. Ele quer que você coloque o seu dinheiro no bolso do governo da Alemanha, para o governo da Alemanha não ter que gastar um centavo em Porto Alegre. Risco do negócio, zero. Sabem qual é o grande seguro da empresa privada alemã, que na verdade é uma empresa estatal, aqui no Brasil? O grande seguro dela não é o seguro que ela contratou no mercado, o grande seguro dela é o seu bolso. Então se você votou no Marcel Van Hatten, saiba que ele quer que você, cidadão brasileiro, cidadão gaúcho, seja o grande segurador da empresa que for lá ganhar dinheiro com o aeroporto de Porto Alegre. Presidente Jair Bolsonaro privatiza tudo, inclusive a Petrobras, Eletrobras. Olha o povo apoiando a ideia. Marcel Van Hatten. Privatiza tudo. Que ano que é isso aqui? 2020. Vamos lá. E aí? O aeroporto não é privatizado. Eu sei que não é privatizado, é uma concessão. Concessão que tem um contrato. Um contrato que seja cumprido. Sabe o que vai acontecer nesse assunto? E por que eu estou insistindo tanto nisso? Para quem não é do Rio Grande do Sul, é importante que você saiba. Todos, atenção, todos os grandes aeroportos do Brasil são concessões. Todos. O único que ainda está na mão da Infraero é o aeroporto Santos Dumont.
Todos os demais são concessões. Congonhas, aliás, foi entregue à iniciativa privada depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. O Bolsonaro perdeu a eleição e ali estava apagando as luzes do Planalto para fugir para Miami, que foi o que fez, para não passar a faixa, estava lá entregando, o Tarcísio lá entregando o aeroporto. Então, isso está acontecendo em Porto Alegre agora. No próximo problema que der no aeroporto concessionário, vai acontecer na sua cidade, no seu estado, no aeroporto que você voa. Aliás, já aconteceu no Galeão. Assumiu lá uma concessionária, não conseguiu tocar, não rendeu o negócio, não fez o que tinha que fazer, passou para uma outra, hoje, se não me engano, é de controle de uma empresa chinesa, né? E aí, no meio do caminho, toma atitude desesperada, fazer o quê? Não, vamos reduzir o número de voos no Santos Dumont, que é o aeroporto do centro do Rio de Janeiro, que é controlado pela Infraero, vamos reduzir o número de voos aqui no Santos Dumont, vamos alegar qualquer coisa. Vamos alegar aí, é perigoso, é o trânsito, é sei lá o quê. Vamos jogar tudo pro Galeão para ver se a gente dá um jeito aí na concessionária, né? Conseguir levantar uma grana. Ó, a gente tá de olho no que vocês estão fazendo, tá bom? Era para colocar na mão da iniciativa privada que ela ia resolver. E aí na primeira vez que aperta, quem tem que resolver é o Estado. Sabe o que vai acontecer? Aliás, o que tem que acontecer... A Infraero, o Estado brasileiro, a ANAC, Ministério de Portos e Aeroportos. Atenção, Ministério de Portos e Aeroportos. Atenção, ANAC. Vocês estão defendendo o cidadão brasileiro ou os concessionários? É uma pergunta que eu faço aqui. Uma pergunta legítima. Porque até agora não vi se manifestarem. O Rio Grande do Sul recebe milhões de turistas por ano. Gramado e Canela é o segundo destino do Brasil do turismo doméstico. O turismo está parado. Porque essa região depende do aeroporto de Porto Alegre. As pessoas vão a Porto Alegre, embarcam em ônibus ali e vão direto para a Serra. O aeroporto está parado, a Fraport sabe disso. O que a empresa está fazendo publicamente pode ser considerado como uma chantagem comercial. Os empresários da Serra, principalmente do Rio Grande do Sul, estão desesperados. A Infraero se dispõe a colocar em pé voos em outros aeroportos, ajudar a ter mais voos em Caxias do Sul, porque a administração local não tem capacidade de taxiar vários aviões ao mesmo tempo, só a Infraero no Brasil tem. A Infraero faz isso melhor do que Fraport, do que não sei quem, Congonhas, a Infraero é a melhor nisso. Os técnicos da Infraero são os melhores nisso. Tanto é que quando apertou a coisa em Caxias do Sul, que precisou descer mais voo, sabe o que aconteceu? 20 técnicos da Infraero foram mandados para Caxias do Sul. Porque os caras sabem olhar 5 aviões no céu e falar, desce você, agora vem pro pátio, agora faz isso, agora faz aquilo. Aqui no Brasil a gente tem o aeroporto de Congonhas, gente, que é basicamente pousar e decolar num porta-aviões. Quem pousa e decola em Congonhas, pousa e decola em qualquer lugar. Então a gente tem formação. A Infraero tem uma universidade para formar. Vocês sabiam disso? Que a Infraero tem uma universidade para formar pessoas para trabalhar em aeroportos? A Infraero é a nossa Petrobras da aviação. Uma empresa estatal que pode prestar serviço. Pode colocar agora em pé alguns voos, por exemplo, no aeroporto de Vacaria, que não tem terminal, mas tem uma pista para exportação de maçã, pode construir um terminal e colocar em pé. Pode colocar voo para voar em Canela, em Torres. Pode fazer mais voo em Caxias do Sul. Então, que se mexa para fazer isso enquanto se debate Porto Alegre. Pode ter dinheiro público lá no aeroporto de Porto Alegre, gente? Pode, inclusive eu acho que vai, tá? Porque a Fraport ou tá fazendo um jogo de dizer que custa tão caro e o dinheiro é tão absurdo que o poder público fale não e ela pule fora, porque pode estar querendo pular fora, pode ser, tá? Gente, são negociadores experientes, é uma empresa bilionária, uma empresa multinacional, ali tem os melhores dos melhores que o dinheiro pode pagar. A gente não tá negociando com um bando de Zé Mané sentado numa sala. Com todo o respeito à presidenta da Fraport aqui no Brasil, a gente não tá negociando com essa senhora. Tem um exército por trás disso, de marketing, de lobista, de advogado, de técnico, de gente de planilha, de negociador. Esses caras não estão comendo mosca. Quando você está indo, eles já estão voltando pela 5ª vez. Tem uma estratégia por trás disso. Vamos dar o all-in aqui, vamos pedir 1 bilhão. Opa, já não é mais 1 bilhão, é 300 milhões. Ah, entendi, tá. Né? Então que se coloque a Infraero para avaliar o aeroporto. E se for o caso de botar dinheiro público nisso, porque de algum modo, aparentemente, vai ter que ter, se a empresa cair fora, a Infraero vai ter que reassumir e reconstruir. Se for o caso,
que se faça um orçamento real com a anuência do poder público brasileiro para saber quanto custa cada prego que vai ser colocado lá, que a Fraport faça esses investimentos e que se debata depois uma forma de ressarcir em parte os investimentos da empresa, como já foi feito na pandemia, aliás. O Estado brasileiro aceitou aumentar a tarifa aeroportuária em Porto Alegre para que a Fraport fosse ganhando mais dinheiro por conta das perdas da pandemia. Que a Fraport acione o seu seguro e que faça valer o seu poder ali de empresa privada que ia melhorar tudo. Agora, a declaração da empresa é isso. Eu não vou fazer nada. Se não tiver dinheiro público aqui, eu não quero que aconteça, viu? Isso não é uma ameaça, tá? Mas talvez a gente vai ter que ir embora. Ora, se é por falta de adeus, adeus. O Brasil não precisa de um parceiro comercial desses, né? Isso não é parceiro comercial. Conforme eu apurei, já falei isso aqui ontem, vou repetir aqui. Isso é apuração, tá bom? A Infraero tem total condições de assumir o Salgado Filho. Se a Fraport for embora, o que acontece? A Infraero assume. O Rio Grande do Sul nunca precisou dessa empresa alemã para voar, gente. Se pega voo no Rio Grande do Sul desde a época dos dinossauros. Alguém precisava deles para voar? Não precisava e não precisará se eles forem embora. A Infraero assume o aeroporto, reconstrói o que tem que reconstruir e tocamos a vida. Tem 3 mil funcionários da Infraero espalhados por várias autarquias aí no governo federal. Porque a Infraero foi perdendo a administração de aeroportos e esses funcionários foram colocados em outros lugares. Chama alguns funcionários, reassume o aeroporto, reconstrói o aeroporto e toca a vida. E enquanto isso é preciso ter um plano para pousos e decolagens de passageiros, principalmente turistas e cargas no Rio Grande do Sul. Colocar em pé aeroporto aí de Ganela, colocar em pé Vacaria, Torres, fazer voar mais aeronaves em Caxias do Sul, que é administrado pela prefeitura. Se as pessoas que estão lá hoje não têm a técnica necessária para fazer mais pousos e decolagens, porque não é fácil, não é simples, pega o pessoal da Infraero que sabe pousar em Congonhas, que sabe pousar em porta-aviões, que é basicamente um porta-aviões ali, né? Que sabe pousar no Santos Dumont, que é outro porta-aviões, pista curtíssima. Tem que ser muito bom para fazer pouso e decolagem ali, gerenciar vários aviões ao mesmo tempo. São funcionários públicos, gente, concursados, nós estamos pagando o salário dessas pessoas. Então, que se faça isso. Solução tem. E a única solução não é simplesmente jogar dinheiro na mão da Fraport. Se tiver, para encerrar o programa aqui, jogar dinheiro público aí, que se coloque a Infraero para fazer as obras, então, que o governo contrate a Infraero para fazer as obras e não pegar dinheiro nosso e colocar no caixa do governo da Alemanha. Né? Por favor. Tá bom? Tá bem explicado? É isso. A gente vai continuar em cima desse caso, porque sim, porque ele é escandaloso e porque a gente vai pressionar essa galera para fazer a coisa certa em defesa da população brasileira e não do balanço da empresa. Uma coisa é salvar o aeroporto, outra coisa é salvar o caixa da Fraport. Esta segunda coisa pouco me interessa. Se é um mau negócio o aeroporto, eles podem fazer as malas e ir embora. Só que vão ter que pegar voo em outro lugar, porque o Salgado Filho, infelizmente, está fechado. Tá bom? Tá começando esse CL Notícias primeira edição. Nos vemos amanhã de novo. Um abraço, um beijo e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4 mil pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Como é que o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu pode impactar nos outros países?
tipo Brasil. Eu conversei com o professor, historiador, cientista político Rafael da Costa. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do CL Notícias primeira edição. Te espero lá.